Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Leonardo, professor de Física, e hoje eu vou resolver com vocês a prova das Ciências Médicas para a entrada em 2023 no primeiro semestre. Já aproveita para deixar seu like e se inscrever, viu? Vamos lá na questão 41. A figura dessa questão representa o padrão de forma de onda proveniente de um sinal eletrônico. Considerando os valores para as divisões dos quadrados horizontal igual a 0,5 milissegundos e a vertical 200 milivolts, é correto afirmar quanto à amplitude, ao período e à frequência da forma de onda que... Então a questão quer que a gente identifique qual que é o valor da amplitude, o valor da frequência e do período. A amplitude, pessoal, é a quantidade de quadrados que existe desde a linha central até o ponto mais alto ou mais baixo do meu gráfico. Então aqui nós podemos ver as amplitudes desse gráfico. E a amplitude dessa forma de onda equivale a dois quadradinhos, ou seja, 2 vezes 200 milivolts. Então a nossa amplitude vale 400 milivolts, certo? E 400 milivolts é a mesma coisa que 0,4 volts. O período também é fácil de identificar nesse gráfico. Já que é um gráfico que influencia o valor de alguma grandeza em função do tempo, o período é o tempo que essa função demora para repetir. Então olha só, ela começa a repetir aqui, depois de ter percorrido um comprimento completo. Então daqui até aqui, nós temos um intervalo de tempo equivalente ao período. O período, portanto, vai ser igual ali a 4 quadradinhos. E 4 vezes 0,5 milissegundos. Ou seja, o período vale 2 milissegundos. A frequência sendo inversa do período, nós podemos escrever o seguinte, que a nossa frequência vai valer 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Portanto, a frequência, pessoal, esse 10 a menos 3 você passa para o numerador, com o sinal invertido, ou seja, 1000, que é a mesma coisa que 10 a 3, dividido por 2, então minha frequência vale 500 Hz. Então a amplitude vale 0,4 volts, o período vale 2 milissegundos e a frequência vale 500 Hz. Portanto, a resposta é a letra B. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos lá na questão 42. Em um treinamento militar, soldados foram organizados marchando em uma fila no ritmo de 90 passos por minuto. Ritmo esse mantido ao som de uma banda de música situada logo à frente da fila. Observa-se que os homens marchando ao final da fila estão avançando o pé esquerdo, enquanto os soldados da frente da fila o fazem com o pé direito. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta um valor aproximado factível do comprimento da fila dos soldados. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Primeira coisa que nós temos que fazer é determinar o período do ritmo das marchadas dos soldados. Então, se nós temos a frequência igual a 90 passos por minuto, então a frequência vai ser 90 passos a cada 60 segundos, já que eu vou calcular em Hertz. Isso aqui é a mesma coisa que 3 meios de Hertz. Já o período, pelo fato de ser o inverso da frequência, então vai ser 1 sobre a frequência, vai ser igual a 2 terços de segundo. Para que o início da fila esteja com uma passada diferente do final da fila, nós podemos dizer assim que o tempo que demora para o som sair da frente da fila para chegar ao final da fila tem que ser de pelo menos um período, ou o múltiplo inteiro do período. Então nós vamos falar assim que o intervalo de tempo gasto para o som atravessar o começo até o final da fila é um múltiplo inteiro n vezes o período. E agora nós vamos utilizar aqui a distância igual a velocidade vezes o tempo, porque o som se propaga com uma velocidade constante. E como é que nós vamos fazer isso aqui agora? A distância vai ser igual à velocidade 340 multiplicado pelo intervalo de tempo, que vai ser n vezes 2 terços. O n, pessoal, não tem um valor definido, então nós temos que ficar testando valores inteiros. E aí a gente começa pelo 1. Se o n for igual a 1, o meu valor de distância vai valer 340, que multiplica 1 vezes 2 terços. E isso dá 226,6, ou seja, aproximadamente 227 metros, igual mostra para a gente a letra D. Fechou? Uma questão com uma ideia de um raciocínio bem complexo no geral, viu? Agora vamos para a questão 43. Leia o texto a seguir. Guilherme enfiou as mãos no hábito, onde este se abria no peito formando uma espécie de sacola, e de lá tirou um objeto que já havia em suas mãos e no rosto no curso de sua viagem.
Era uma forquilha, construída de modo a poder ficar sobre o nariz de um homem e, melhor ainda, sobre o dele, tão proeminente e aquilino, como um cavaleiro na garupa de seu cavalo ou como um pássaro num tripé. E dos dois lados da forquilha, de modo a corresponder aos olhos, expandiam-se dois círculos ovais de metal, que encerravam duas amêndoas de vidro grossas, como fundo de garrafa. Ele está descrevendo um óculos, né? Com aquilo nos olhos, Guilherme lia de preferência e dizia que enxergava melhor do que a natureza o havia dotado, ou do que sua idade avançada, especialmente quando declinava a luz do dia, lhe permitia. Nem lhe serviam para ver de longe, que para isso tinha os olhos penetrantes, mas para ver de perto. Então olha só, pessoal, então ele está falando que o óculos ajuda ele a ver de perto. Com aquilo ele podia ler manuscritos inscritos em letras bem finas, que até eu custava a decifrar. Explicaram-me que, passando o homem da metade de sua vida, mesmo que sua vista estivesse sido sempre ótima, o olho se endurecia e relutava em adaptar a pupila, de modo que muitos sábios estavam mortos para a leitura e a escritura depois dos 50 anos. Então isso já pode remeter a gente a algum problema de visão, né? Grave dano para homens que poderiam dar o melhor de sua inteligência por muitos anos ainda. Por isso devia-se dar graças a Deus que alguém tivesse descoberto e fabricado aquele instrumento. E me falava isso para sustentar as ideias do Sr. Roger Bacon, quando dizia que o objetivo da sabedoria era também prolongar a vida humana. Considerando as informações no texto dessa questão, assinale a alternativa que apresenta o provável defeito de visão de Guilherme e o tipo de lente que o corrige. A parte chave dessa questão é ver que ele fala que os olhos tendem a ficar endurecidos e a pupila tende a acomodar de maneira pior com o avanço da idade. Pessoal, ele está indicando de maneira bem clara que isso aí é a vista cansada, né? Que é o problema da presbiopia, né? Que é a letra C que nós temos aqui. A presbiopia que está associada com uma rigidez que o olho passa a ter com o avanço da idade e a acomodação visual passa a ser pior. Isso provoca uma dificuldade em enxergar em objetos de perto, como o próprio texto diz pra gente, né? No qual o Guilherme tinha dificuldade de enxergar de perto, não de longe. Portanto, pessoal, a única alternativa que diz isso é a letra C, né? Presbiopia. E as lentes adequadas para corrigir a presbiopia são lentes convergentes, ou seja, lentes esféricas de borda fina. Beleza? Agora 44. Mais uma questão de ler um texto, né? Leia o trecho abaixo. Navegando na internet é possível encontrar várias técnicas que prometem reduzir o tempo de resfriar uma lata de refrigerante. Em uma página do Portal Terra, orienta-se revestir a latinha com papel toalha molhado antes de colocá-la no congelador, o que reduziria cerca de 1/3 do tempo normalmente aguardado para o resfriamento. Qual é a explicação física que justifica corretamente essa redução do tempo de resfriamento? Pessoal, a ideia, né, é que a água é um pouco melhor condutora de calor do que o ar, além de que, no caso, nós temos uma convecção ao redor. Acaba que a água vai roubar calor mais rapidamente da latinha do que o ar faria, porque a água tem propriedades de condução melhores que a do ar. Então vamos ver as alternativas. A água utilizada no papel toalha possui baixo potencial térmico, gelando a latinha rapidamente por ser naturalmente fria. O que ele quer dizer com esse potencial térmico, né? Então não está certo não. B. A água perde energia térmica ao entrar em contato com o papel toalha, reduzindo a sua temperatura de fusão. Para variar a temperatura de fusão da água, nós temos que variar a pressão. E não é isso que está acontecendo aqui. C. A água é um bom condutor térmico, favorecendo a troca de calor entre o ar do congelador e a latinha. Não necessariamente é um bom condutor, mas é um melhor condutor do que o ar. A resposta tem que ser a letra C, se a letra D não falar alguma coisa interessante. A água possui um alto calor específico, contribuindo para transferir o frio para a lata de refrigerante. Termo técnico bem incorreto, né? Não tem como transferir o frio. No caso, nós temos como roubar o calor e não transferir frio. E o alto calor específico da água também não é um motivo suficiente, não é um motivo forte para poder falar sobre isso. Inclusive é um motivo que contra-argumentaria. A água precisaria de perder muito mais energia para poder começar a esfriar comparado com a latinha. Então ela atrasaria, se fosse olhar por esse parâmetro, né, a troca de calor. Mas o fato dela ser um condutor melhor do que o ar favorece o fato de que, quando você coloca um papel toalha revestido com água, o calor vai fluir mais rapidamente nessa segunda situação do que na primeira. Então por isso que a resposta tem que ser a letra C. Fechou? Questão 45, mais um texto, uma prova cheia de texto, né? Leia as informações a seguir. O chuveiro é um dispositivo que transfere o calor gerado por uma resistência elétrica, resistor, para a água do encanamento, antes de ela cair quentinha na sua cabeça. Primeiro, aplica-se uma corrente elétrica no resistor que normalmente tem formato espiral para ampliar a área de contato com a água e agilizar o aumento da temperatura do líquido. A corrente elétrica gera calor,
que pode variar em função da tensão aplicada. A água em contato com a resistência aquece. O líquido funciona como um dissipador desse calor. Um chuveiro elétrico não fica ligado o tempo inteiro, então descobre que você quer utilizá-lo por meio de um diafragma de borracha. Quando você abre o registro de água, ele recebe a pressão do líquido e conecta os terminais da resistência à rede elétrica. É isso que faz o chuveiro ligar. Um dos defeitos mais comuns nos chuveiros elétricos é o rompimento físico da resistência. Na ausência de uma nova resistência para ser instalada, algumas pessoas contornam esse problema unindo as pontas arrebentadas da resistência com o auxílio de um alicate, que resulta na redução do seu comprimento total. Embora o chuveiro volte a funcionar, o aquecimento da água não ocorre da mesma forma que uma resistência nova o faria. O aquecimento da água será, e ele que você fala como é que vai ser, pois rodou sua resistência ômica ficará, e naturalmente também quer que você fale o que vai acontecer com a sua resistência. Bom, para resolver essa questão, vamos lembrar o seguinte, que a resistência é dada por resistividade vezes o comprimento sobre a área do fio. E a gente sabe o seguinte, que o material permaneceu o mesmo, ou seja, a resistividade é a mesma. E a área também permaneceu a mesma, pois o fio é o mesmo, né? Ele está com o mesmo diâmetro. Acontece que só o comprimento que foi reduzido. E ao reduzir o comprimento mantendo constante a resistividade e a área, acaba que a resistência fica menor. Portanto, aqui nós vemos que a potência, que é dada pela tensão ao quadrado sobre a resistência, deve ser a fórmula a ser utilizada pelo fato da tensão permanecer constante, né, já que o chuveiro está ligado à mesma rede elétrica. E essa redução da resistência faz a potência aumentar. Então o aquecimento da água será maior, pois o valor da sua resistência ômica ficará menor. É exatamente o que fala a letra A. Uma questão bem direta de analisar as fórmulas. Pessoal, então essa foi a resolução da prova. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, né, se você ainda não deixou, se inscreva. E fique ligado para mais vídeos, para você receber aquele impulso para passar no vestibular. Muito obrigado e até a próxima!